A paz do Senhor, minhas queridas amigas, guerreiras de Cristo. Estou aqui com mais um devocional. Hoje a palavra que eu vou passar não é uma palavra fácil. É uma palavra difícil de eu conseguir detalhadamente passar para vocês, mas desde ontem eu estou sentindo que eu tenho que fazer esta palavra e que Deus venha me ajudar neste momento. Espero que você possa compreender o que eu estou querendo passar para você através deste vídeo. Espero conseguir passar neste vídeo, não ter que pará-lo e nem ter que fazer um segundo vídeo para poder complementar este. Mas que seja feita a vontade de Deus. Vamos lá estudar a palavra, preste bem atenção, tá? Muita atenção. Eu quero ler 1 Coríntios primeiro, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Aqui está dizendo que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, carnalmente falando, é loucura, porque não tem como se entender. Carnalmente falando, humanamente falando. Outra coisa que aconteceu foi uma confirmação para mim que o Senhor quer que eu passe essa palavra. Eu não sabia, eu estava vindo na mente a história que Deus queria que eu contasse, mas eu não sabia de cor aonde que ela estava na Bíblia. Eu cheguei aqui, abri minha Bíblia aqui na mesa e deixei ela aberta e peguei o celular para pesquisar aonde estava o versículo que eu precisava encontrar. E eu pesquisei e achei na Bíblia do meu celular. Aí eu olhei para minha Bíblia e na hora que eu olhei para minha Bíblia para poder começar a folhear ela para procurar, eu fiquei sem palavras. Quase me emocionei. Por quê? Porque justamente o que estava vindo para me passar, que eu procurei no celular, na hora que eu abri a Bíblia aqui, por abrir, já estava na parte que Deus queria que eu passasse para vocês. Já estava no 1 Reis, capítulo 13. Já estava aqui, ó. 1 Reis, capítulo 13. Eu abri a Bíblia e estava aqui. Então eu nem precisei folhear ela. Nem precisava ter procurado no celular. Se eu tivesse apenas olhado para a Bíblia, já estava aberto. Então preste bem atenção nesta palavra. É 1 Reis, capítulo 13. Diz assim, no versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão, que era o rei, estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido essas palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Então o rei mandou que o profeta que estava ali, profetizando contra o altar, fosse preso. E naquele momento a Bíblia diz que a mão dele secou e não podia recolher. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então depois o rei implorou ao homem de Deus que ele pedisse ao Senhor que fizesse a mão dele voltar ao normal. E assim ela voltou ao normal. E disse o rei ao homem de Deus: Venha na minha casa e fortalece-te, e eu te compensarei. Porém o homem de Deus disse: Ainda que me desse a metade da tua casa, eu não iria contigo, não comeria pão nem beberia água neste lugar. Porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, o profeta de Deus estava indo embora, porque Deus lhe ordenou que ele fosse lá, profetizasse contra o altar, e não comesse pão nem bebesse água lá.
e não voltasse pelo mesmo caminho que ele foi. Então ele ia voltar por outro caminho e não poderia comer nem beber lá. Porém, aí vem aqui no versículo 11, morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei contaram-nos a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? E mostraram os filhos o caminho que aquele profeta foi. E o profeta velho daquela cidade foi atrás do profeta, do homem de Deus. E quando o encontrou, disse a ele: Também sou profeta. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Então o homem de Deus voltou, entrou na casa do profeta velho, comeu pão e bebeu água. Deus havia dito a ele: Não coma pão e beba água. O nosso Deus, ele não muda. Ele não fala uma coisa agora e depois fala outra. Não. Deus não há sombra de variação nele. E o profeta, o homem de Deus, estava sendo provado, estava sendo testado. Se ele ia obedecer a Deus ou a voz de um homem que estava dizendo que estava falando por Deus. E então o profeta de Deus acreditou e foi na casa do profeta dele, comeu e bebeu. E depois disso, o profeta velho disse: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que ele te dissera: Não comerá pão e beberá água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois o profeta, depois de ter comido água e pão, ele estava voltando de volta para o caminho para voltar à sua casa, retornar à sua casa. Porém, um leão o encontrou no caminho e o matou. E depois o profeta que o fizera voltar do caminho para comer pão e beber água disse, quando soube que ele estava lá, e o leão estava do lado, seu jumento também estava do lado, o jumento do profeta de Deus. Ouvindo o profeta, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. A palavra é forte. Este homem aqui, a Bíblia fala que ele era profeta também. Profeta é todo aquele que entrega a mensagem de Deus, que fala aquilo que Deus manda. Agora, para me explicar, eu quero ler outra parte. Vai ficar um pouquinho extenso este devocional, mas qualquer coisa você assiste um pouco depois, assiste depois. Assiste o resto depois. Em 1 Reis 22, no versículo 19, fala de um profeta que foi até o rei Acabe, o qual queria ir à guerra a Ramote-Gileade, para tomar esta cidade, Ramote-Gileade, isto, para tomar esta cidade, queria pelejar contra esta cidade para tomar ela. Como ele dizia que ela foi de Israel, mas ela havia sido conquistada por outro povo. E ele queria ir lá lutar. Então ele perguntou para os profetas se ele poderia ir. E tinha muitos profetas ali, muitos profetas. E a Bíblia diz que todos os profetas que estavam ali disseram que o rei Acabe podia ir, que ele ia conquistar a cidade. Todos os profetas eram profetas de Deus, prestem atenção. Todos os profetas eram profetas de Deus. Então, o que aconteceu? Depois tinha um profeta que não estava lá. E mandaram chamar ele, Micaías. E foi chamado ele. E então ele chegou e disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei vai ser bem-sucedido. Só que o rei não acreditou na palavra de Micaías, porque sabia que Micaías só profetizava o contrário de coisa boa quando estava na presença do rei. Por isso que o rei não gostava dele. E então, Micaías
diante do nervoso do rei que falou, fale a verdade, Micaías prosseguiu e disse, contou algo que aconteceu. Ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado num trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, quem induzirá Acabe a subir para que caia? Ou seja, a vontade do Senhor era que o rei Acabe, o qual foi um rei muito mau, foi um rei muito desobediente, rebelde ao Senhor, né, que construiu altares a Baal, né, fez as vontades da rainha Jezabel, concordando com a morte de profetas do Senhor e muito mais. Muita coisa ruim ele fez. Ele foi rebelde à palavra do Senhor e o Senhor, a vontade do Senhor era que ele viesse a cair nesta guerra e morresse. Porque era o castigo por ele ser desobediente, por ele estar em rebeldia ao Senhor. Vamos lá. E o Senhor perguntou, lá no céu, o Senhor perguntou, diante do seu trono, ele perguntou, sentado no seu trono, quem induzirá Acabe a subir para que caia? E respondia um de um modo e outro de outro. Ou seja, os espíritos que estavam lá, anjos, certamente, anjos, os anjos criados por Deus, responderam cada um de uma forma. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Sim, na boca dos profetas de Deus, de todos os profetas de Deus. Dos seus profetas, ele falou, dos profetas de Deus. Não dos profetas de Baal, dos profetas de Deus. Ao que disse o Senhor, tu induzirás e prevalecerás, sai, faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca deles, na boca destes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. E então Micaías contou isto que aconteceu. Por isso que todos os profetas, não lembro se era 40 profetas, não lembro a quantidade de profetas, mas eram muitos profetas que estavam ali e que já tinham dito que ele ia ganhar a peleja, mas não, ele não ia. E esse espírito mentiroso que veio, que o Senhor enviou, estava ali, na boca dos profetas, para que um propósito, uma vontade do Senhor acontecesse. Eu não quero fazer uma bagunça na sua cabeça, não. Você pode perguntar, mas você quer fazer uma bagunça na minha cabeça? Não. Eu quero explicar uma coisa. Não julgueis as pessoas. Não julgueis as pessoas. Deus está no controle de todas as coisas. Também de todos aqueles que invocam o nome dele. E quando há